Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Vamos conversar agora com o Dr. Guilherme Rocha, advogado, que vai falar com a gente aqui no Primeiro Jornal. Dr. Guilherme, bom dia. Obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço. Sempre é um prazer participar dos programas da Rádio Prever. Doutor Guilherme, esse ano nós completamos 15 anos da lei da ficha limpa, mas existe já uma tentativa de se mudar essa lei. O senhor acha que vai ser possível que isso vai acontecer, doutor? Olha, de fato, 15 anos de uma alteração muito importante. A lei da ficha limpa alterou a lei geral das inelegibilidades. Eu trabalho com direito eleitoral, e para quem trabalha com direito eleitoral, esse é um dos grandes instrumentos que nós temos nas mãos. Ficha limpa, em 2010, representou uma evolução muito grande quando a gente pensa em afastar pessoas que tiveram os mais variados problemas que deixam a vida delas incompatível com prefeituras, com governadorias, com câmaras municipais, etc. Nós temos, né, como você bem mencionou, aí nesse momento um trâmite de um projeto de lei que visa mudar a substância de tudo que a gente construiu ao longo desses 15 anos. E especificamente, nós temos, a lei da ficha limpa trouxe uma punição, um caso regra, de 8 anos. Então, depois que a pessoa sofre uma condenação, e aí daqui a pouco a gente falar sobre, né, condenação do quê, quais são os motivos, ela fica afastada 8 anos da vida pública. E agora, infelizmente, a gente tem um projeto de lei com a ideia de abaixar esse prazo de 8 para apenas 2 anos. Doutor, a gente percebe o seguinte, que as pessoas, né, os políticos, né, que estão tentando fazer essa alteração nos 8 anos da lei da ficha limpa, são pessoas que não têm a ficha limpa. É por isso que eles estão contra esse tempo, né, de vigência da lei. Uhum. E um problema seríssimo, né? Porque, falando sobre a autoria, né, o primeiro deputado que subscreve esse projeto é o deputado Bibo Nunes, e depois ele tem mais de 70 assinaturas. Então, né, logo de entrada, esse projeto já vem com muitas assinaturas. E olha que interessante, olha que problema. Você tem um político que faz, que ele é condenado. Vamos imaginar os prefeitos no ano passado, tá? Ele foi condenado na campanha de 2024. Então, pela regra atual, ele ficaria 8 anos inelegível. Ele não poderia participar, obviamente, da próxima eleição, da outra, etc. Com a punição de 2 anos, olha o que acontece. Ele sofre a punição e aí ele fica inelegível em 25 e 26, mas aí na próxima eleição, para prefeito, inclusive, ele já pode participar. E esse projeto de lei de alteração da lei da ficha limpa, ele é constitucional? Existe uma discussão sobre isso, tá? A princípio, ele é constitucional por quê? Vamos para a origem, tá? Na Lei Complementar 64, ela é de 1990, nós tínhamos um prazo de 3 anos para essa punição. A lei da ficha limpa, em 2010, aumenta esse prazo de 3 para 8 anos. E uma das justificativas é exatamente essa que eu acabei de usar. Não faz sentido. Ele não fica fora nem da eleição subsequente. É uma punição muito branda. Então, maximizaram de 3 para 8 anos. Agora a gente, né, os autores do projeto, na verdade, querem reduzir de 8 para 2 anos. A princípio, você vai olhar essa linha do tempo e vai dizer, tá, tudo bem, é uma mera alteração de uma lei complementar, ok, isso é possível. Porque essas regras, esse prazo não é constitucional. Mas já há uma indicação ali de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que, se feita essa redução, a questão, se for levada ao Supremo, e será, né, provavelmente, pode haver, sim,
um julgamento pela inconstitucionalidade em razão aí do contexto e da maneira como esse projeto está sendo apresentado. Eu comentei agora há pouco, doutor Guilherme, a respeito das pessoas que querem essas mudanças na lei da ficha limpa, e esse deputado, o Bibo Nunes, que é do PL do Rio Grande do Sul, ele já esteve envolvido em diversas polêmicas, inclusive. Na última eleição, ano passado, quando o prefeito de Porto Alegre venceu a eleição, Sebastião Melo, esse deputado, ele fechou lá uma churrascaria e gastou R$40 mil nessa festa, né? E daí, quando questionado, ele disse o seguinte, né? Toda a imprensa já divulgou isso, mas como a gente está tratando desse assunto, ele é o autor do projeto de mudança, tem o direito, Sim. Todo mundo gasta. Outra coisa, deputado não é para fazer economia. Se é para fazer economia, eu fico dormindo em casa. Esse é o deputado Bibo Nunes, é o autor do projeto de mudança da lei de ficha limpa. São situações realmente muito complicadas. Esse projeto, por si só, surpreende do ponto de vista negativo. A ideia da inelegibilidade, desde 2010, quando a gente trouxe isso, a ideia era criar, e eu acho que nós conseguimos, criar um efeito moral. Não faça, não abuse do poder econômico, situação número 1, não abuse do poder político, se você já é um político, situação número 2, ou não faça uso indevido de meios de comunicação, senão você vai ficar 8 anos fora da vida pública. E aí, quando a gente tem contextos como esses, reduzir tanto esse prazo é destruir, é caminhar em sentido contrário desse efeito moral, desse medo de não fazer o ilícito. Mas, claro, as pessoas não deveriam fazer o ilícito só, né, por uma ordem ética. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. A gente precisa da punição alta. Temos a punição alta, agora a gente vai tirar a punição alta. Imagine, a partir desse exemplo que foi dado, quantos outros surgirão se nós fizermos algo errado em uma licitação, mas já estivermos liberados para participar imediatamente da próxima. Doutor, uma situação, até ouvintes questionando aqui nas nossas redes sociais, o caso do atual presidente Lula, que ficou preso por 588 dias, e as pessoas questionam, por que não 8 anos? E seria interessante que o senhor, como advogado eleitoral, inclusive, pudesse explicar que é outro tipo de situação, né, doutor? É uma situação bastante diferente. E até muito importante essa pergunta, para que nós possamos falar sobre isso. No caso do atual presidente, ele sofria um processo penal, né? Então ali, inclusive a prisão, ela tinha a natureza penal, não era esse processo eleitoral, não é dessa sanção que nós estávamos falando naquele contexto, mas se ele tivesse sido condenado, com trânsito em julgado, nós tivemos ali um problema do processo dele, né? Anulação, etc. Se não tivesse havido anulação e tivesse havido condenação com trânsito em julgado, depois do cumprimento da pena, ele ficaria 8 anos inelegível também, né? Mas por uma outra razão, como você já muito bem identificou. Aqui, nós estamos falando também da Lei Complementar 64, mas da punição de 8 anos para quem faz uma das seguintes condutas. Por exemplo, abuso de poder econômico. Toda campanha política tem um teto. Então, aí em Botucatu, na campanha do ano passado, o prefeito, vou usar um número hipotético, tá? Não poderia gastar mais do que R$1 milhão. Tudo declarado, tudo transparente no site da Justiça Eleitoral. Imagine que ele tenha gastado por dentro ou por fora 2 milhões. Isso é um abuso de poder econômico. Ele sofre a punição e fica 8 anos inelegível. Abuso de poder político. Quando quem já é político usa toda a estrutura da prefeitura para fazer campanha e para se reeleger. Isso não é possível. Provado que isso aconteceu, ele também fica 8 anos inelegível. Ou o uso indevido dos meios de comunicação. Vou usar o exemplo da TV e do rádio, tá? Sou um apresentador de TV ou um apresentador de um programa de rádio e fico fazendo minha propaganda eleitoral antes do período permitido, faço um abuso desse veículo de comunicação. Também vou ser punido e vou ficar 8 anos fora da política. Ponto. São essas 3 situações que estão abrangidas
pela pauta de hoje, por esse projeto que reduz, né, de 8 para 2 anos o que a gente chama aqui no direito eleitoral de inelegibilidade. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi configurado em qual dessas categorias para ele ter se tornado inelegível? Isso. No caso do ex-presidente Bolsonaro, nós estamos falando exatamente disso. O presidente Bolsonaro hoje, o ex-presidente Bolsonaro hoje é inelegível justamente pela combinação desses abusos que nós mencionamos, e ele tem a inelegibilidade de 8 anos decorrente exatamente desse caso. Se nós tirarmos, então, se nós reduzirmos agora, vamos imaginar que esse projeto seja aprovado hoje, de 8 para 2 anos, na próxima eleição, portanto, ele estaria apto a disputar. O senhor acredita que essa mudança na lei de ficha limpa, seja colocado em votação pelo presidente da Câmara, Hugo Motta? Salvo engano, nós tivemos já uma aprovação disso na Câmara dos Deputados, não estou certo do que eu estou dizendo. E no Senado Federal é que nós tivemos alguma trava de trâmite. Eu espero, né, como operador do direito, que esse projeto, sinceramente, espero que não seja aprovado. Entendi. Quais outras consequências você acredita que traria a mudança da lei da ficha limpa para o Brasil? Principalmente um senso de ilícito. Olha, se tudo der errado, vamos imaginar que a gente esteja, e esse acho que é um dos maiores problemas. Imagine que a gente entre em uma disputa eleitoral sabendo que nós não conseguiremos vencer. A gente está aqui em segundo ou terceiro lugar. Então vamos investir tudo que a gente pode no ilícito. Vamos fazer abuso de poder econômico. Vamos fazer tudo que a gente puder. Se a gente ganhar a eleição, é a única maneira. E aí a gente tenta se manter ali. E também, se a gente não conseguir nada, se a gente for descoberto e perder, e se der tudo errado, na próxima eleição a gente está de volta. O senso de vou ficar fora muito tempo, porque hoje a dispensa é isso, eu não posso fazer bobagem. Eu vou ficar fora 8 anos, são 2 mandatos. Para muitos políticos, é o fim da vida pública, não vai dar tempo depois. E aí tirar tudo isso para fazer com que a gente baixe só para 2 anos, dependendo da discussão, vai dar tempo, inclusive, de disputar aí uma eleição, que acontece 2 anos depois, né? Perdeu na nacional, disputa municipal. Depende da combinação de datas e isso até seria possível. Doutor Guilherme, na sua última participação aqui com a gente comentava a respeito de quando fevereiro chegar, voltarem das férias, o STF, o Poder Judiciário, as coisas poderiam caminhar no Brasil, inclusive com relação aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A PGR já encaminhou ao STF, já estão analisando. Ontem nós já tivemos um militar preso também, mais um militar preso. E qual que é a sequência de tudo isso? Vai haver uma celeridade, doutor? Eu creio que sim. Me parece bastante claro, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, tem um empenho em dar vazão logo a esse caso, a encerrá-lo, embora isso ainda demande muitos processos que tramitam paralelamente, etc., mas isso fica bastante evidente pela tentativa de ruptura institucional. Então, cabe ao Supremo, nesse momento, a resposta. É do Poder Judiciário a definição, as punições, as absolvições, e me parece aí, como eu disse, bastante claro que há um empenho nesse sentido, em paralelo, claro, né, a toda a pauta e a todas as atividades do Supremo que seguem. E a importância de se definir, nesse ano de 2025, tudo isso, né? Definir quem são os culpados, quem são os condenados, pena e tudo mais, para evitar, inclusive, que o ano de 2026, que vai ser já um ano complicadíssimo, por ser um ano político, se torne ainda mais insustentável, né, doutor? Concordo, porque se estendermos demais isso e atravessarmos aí o 2026, chegarmos no 27,
talvez a gente tenha alteração, já falamos sobre isso, né? Talvez tenhamos alteração na legislação para evitar a punição, para aplicar algum tipo de não punição às pessoas que estão nesse momento iniciadas ou já processadas. Então o contexto vai se complicando cada vez mais e aí esse senso de impunidade também vai crescendo. Essa divulgação, essa abertura, inclusive para a imprensa, para todas as pessoas, dos áudios, das gravações, dos depoimentos, dos vídeos do depoimento de Mauro Cid, das conversas telefônicas envolvendo com as pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe, isso facilita, inclusive, para que a população também comece a entender o que de fato está acontecendo? Sem dúvida. Isso é uma estratégia, né? E é uma estratégia relevante do próprio judiciário, muitas vezes, para que haja uma ampla compreensão do que está sendo feito, especialmente no momento em que a gente vive, né? Todo mundo recebe muita informação, mas uma informação sem qualidade muitas vezes, por meio de redes sociais. Então, essa divulgação, essa evidenciação, vejam o que foi dito, veja quem disse, isso é importante para que as pessoas possam aí ter um senso crítico e não se deixar levar, né, muitas vezes por informações que não são institucionais, longe disso. Né? Doutor, tem até pergunta aqui de ouvinte, que esse empenho, essa sequência do trabalho do STF é uma questão realmente jurídica, faz parte da sequência da justiça brasileira ou é uma questão política? É jurídica preponderantemente, isso é importante que se diga, não estamos inventando algo, né? Então nós estamos seguindo um rito processual para aplicar um direito material, ou seja, para apurar um determinado crime, para punir se comprovarmos a prática, etc. Mas é claro também que e o Supremo Tribunal Federal, a partir da própria lógica de composição, também tem uma característica política no sentido de precisamos definir a pauta, quais são as prioridades desse tribunal. E eles têm liberdade para definir as pautas desse tribunal. E político, quando dizem precisamos definir logo isso. Você usou um exemplo. No ano que vem, nós teremos aí a abertura de corrida eleitoral. Então, o Supremo também, como experientes que são com direito e com política, né, todos têm vasta experiência nisso, também definem pauta e definem acabar logo com esse processo por essa razão. Eles fazem exatamente a leitura que você fez agora. A gente precisa acabar com isso logo. Esse é um assunto que precisa ocupar a nossa atenção antes, por exemplo, aqui dessa impugnaçãozinha X da reforma tributária que mudou um determinado artigo. Doutor Guilherme, a gente está recebendo algumas participações de ouvintes e há algumas pessoas que falam em relação aos atos golpistas, né, do 8 de janeiro. Por que a gente classifica como ato golpista e não como uma revolta da população, por exemplo? Primeiro que a nossa Constituição, a Constituição estabelecida, ela pode ser alterada por via da emenda, ela não pode ser rompida. Eu só rasgo uma Constituição basicamente por duas vias, que são duas vias inconstitucionais, duas vias não previstas na Constituição, que é um golpe que vem das Forças Armadas ou um golpe que vem das pessoas, da população, de uma revolução. Em qualquer caso, isso não é possível, porque eu estou tentando tirar do poder quem foi legitimamente eleito, e isso não é admissível. No Brasil, a regra para o poder é do processo eleitoral. Se eu quero ser presidente, prefeito, governador, eu tenho que vencer uma eleição. E se eu perder uma eleição, não existe revolta popular que me legitime a tomar o poder e rasgar a Constituição. Isso é um rompimento, isso é ilícito. E em qualquer caso, eu estou falando de ilícito, consequentemente de golpe, consequentemente eu violo legislação, essas pessoas estão enquadradas aí nos dispositivos compatíveis com isso, e por isso, nesse momento, respondem a processos, né? Algumas com condenação, outras com absolvição, claro, dependendo do que fizeram ou do que não fizeram.
Doutor, a quantidade de provas, né, de áudios, de vídeos, de papéis, de provas materiais, de conversas gravadas, enfim, tudo isso ajuda a que ponto o STF a deixar mais rápido o processo? Fundamental. A maneira que, à medida que há um volume de provas, um volume de elementos, isso deixa o processo em condição de julgamento, né? Se eu não tenho elementos de prova, o Ministério Público fica tentando a todo momento criar, fica tentando a todo momento trazer para o processo. Isso toma tempo, né? Se eu já tenho tudo o que eu preciso, o Ministério Público vai se dar por satisfeito, né? E aí o Supremo também tem, estando satisfeito, tem tudo o que precisa para proferir decisão. O prazo legal para a primeira resposta, por exemplo, o prazo legal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fale no processo, são 15 dias, a defesa pediu 83 dias. Isso não é possível, né, doutor? A princípio não, tá? Mas não ficaremos surpresos se o Supremo, por exemplo, deferir. Tá? Porque, olha, extensão, depende da justificativa que tenha sido dada ali, né? Isso é impossível, não é impossível que aconteça, tá? Mas o Supremo ali vai conseguir discernir se o pedido de 83 dias ele é realmente necessário ou se é apenas uma estratégia para fazer esse processo andar mais morosamente, e aí o Supremo vai seguramente indeferir esse pedido. Pela sua experiência, e tudo isso vai acontecer de que forma e dentro de que prazo, doutor? Claro que existem variáveis, né, que aí realmente que podem fugir, inclusive, ao controle do próprio Supremo e fazer isso ser mais demorado. Mas eu creio que nós tenhamos punições importantes e ainda esse ano. Tá certo. Pela velocidade com que tudo tem acontecido até aqui. Doutor Guilherme, a gente agradece mais uma vez a sua participação. Vamos abusar da sua boa vontade futuramente, já que os fatos vão ser constantes, vão acontecer, né? A sequência de tudo isso, e a gente vai contar mais uma vez com a sua importante colaboração. Muito obrigado, viu, doutor Guilherme? Claro, sou eu quem agradece, estou sempre à disposição, como eu disse, sempre um prazer participar com vocês. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.